Olá, boa noite para você. E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nessa noite. Eu estou com a missão e com o privilégio de trazer a palavra do Senhor para nós nessa noite. Como eu costumo dizer, a mensagem que eu trago, a pregação que eu faço, o sermão que eu faço, ele é para mim, primeiro, antes de mais nada, né? E eu espero que, da mesma forma que o Senhor falou comigo, Ele também possa falar com você nessa noite. Convido você para que abra a sua Bíblia no Salmo de número 136. Salmo de número 136. Nós faremos a leitura de todo ele, são 26 versos. Então eu peço a sua paciência e a sua atenção para a leitura da santa e bendita palavra de Deus no Salmo de número 136. A palavra de Deus nos diz: Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar? Deus Santo, Deus Poderoso, peço que o Senhor abençoe a leitura da tua palavra, que o Senhor me use, Senhor Deus, para falar ao meu coração, ao coração dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, que nós possamos ser instruídos e edificados pela tua santa e bendita palavra, Senhor. Peço que o Senhor nos abençoe assim, no nome santo de Jesus. Amém. Esse salmo, Salmo 136, dentro da tradição judaica, ele faz parte do que é chamado grande Halel, ou grande Alel, ou grande salmo de louvor. Ele é assim conhecido. E essa palavra, Halel, ela vem de uma raiz hebraica que significa louvar, exaltar, glorificar. Esse salmo ele era cantado em momentos de grande alegria do povo de Israel, especialmente nas festas judaicas, Pentecostes, tabernáculos, na Páscoa. E provavelmente de forma responsiva, diferente do que nós fizemos aqui, mas de forma responsiva, em que o dirigente lia a primeira parte do versículo, do verso,
E o segundo e o povo respondia porque a sua misericórdia dura para sempre. Durante a celebração da Páscoa judaica, de forma especial, esse salmo ele era cantado pelas famílias e em conjunto com os outros salmos. O salmo do chamado Pequeno Halel, que é composto do Salmo 113 até o Salmo 118. A palavra de Deus aqui, a Bíblia, ela não diz quem é o autor desses salmos. Em vários salmos aqui, nós vemos muitas vezes a indicação de quem é o autor. O Salmo 138, por exemplo, diz aqui que o Salmo de Davi, mas o 136 ele não tem nada. Não há nenhuma indicação. Mas entende-se que esse salmo ele deve ter sido escrito provavelmente durante o reinado de Davi. E esse salmo, há registros na Bíblia de que esse salmo ele foi cantado no Templo de Salomão. Há um registro em 2 Crônicas 7, de 3 a 6, em que indica que esse salmo era cantado nessa condição. E também esse salmo foi cantado pelos exércitos de Josafá, quando eles celebravam a vitória que eles tiveram no deserto de Tecoa. Isso está registrado em 2 Crônicas também, capítulo 20, verso 21. E acredita-se ainda, né, não há certeza disso, mas acredita-se que este salmo pode ter sido aquele salmo que foi cantado por Jesus ao término da ceia. Os irmãos estão lembrados, é mencionado isso por Mateus. Nós mencionamos aqui também quando celebramos a ceia, em que Cristo, depois que terminou a ceia, a Bíblia registra que eles cantaram um salmo e saíram. É muito provavelmente que tenha sido esse salmo aqui, que foi o salmo cantado naquele momento. Mas apesar de todo esse contexto histórico que eu estou trazendo para vocês, para mim, o que mais chama atenção nesse salmo, e eu acho que para vocês também, imagino, é o fato de que há uma repetição ao final de cada um dos versículos de um refrão, porque a sua misericórdia dura para sempre. E eu imagino que talvez isso possa incomodar você de alguma forma, que você possa achar estranho essa repetição tantas vezes, e que até por isso, talvez esse salmo possa não ser tão lido em público, possa ser evitado muitas vezes, não sei. Mas o fato é que Paulo, ele escreveu a Timóteo dizendo que toda a escritura ela é inspirada por Deus. É útil para o ensino, é útil para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E sabendo disso, eu gostaria de, antes de entrar de fato na exposição do texto bíblico, explicar um pouco do significado da palavra misericórdia usada aqui, para que a gente possa entender por que Deus inspirou o autor para que ele repetisse isso tantas vezes. No texto original hebraico, essa palavra, misericórdia, a palavra hebraica para ela é hesed ou esed, com H. E essa palavra, hesed, ela tem um significado difícil para traduzir no português. Mas, geralmente, ela pode ser interpretada como amor leal, como misericórdia também, ou como graça fiel. Ela traz uma ideia do amor imutável que Deus tem por nós. Do amor de Deus que é demonstrado quando ele cumpre as promessas dele, independente daquilo que eu faça, independente daquilo que você faz, independente de qualquer ação nossa. Hoje pela manhã nós falamos um pouco sobre isso, sobre a salvação, que é um ato de Deus, que independe de nós. E essa palavra hesed, ela se refere a isso. Refere-se a esse amor de Deus que acontece de uma forma magnífica e que se dependesse de qualquer ação nossa, ela jamais aconteceria. Então não importa o que eu faça ou o que eu deixe de fazer, não importa o que você faça ou o que você deixe de fazer, o Senhor vai cumprir cada uma das promessas dele, uma por uma, porque ele é fiel. Mas ele não é fiel a mim, nem fiel a você. Ele é fiel a ele mesmo. Ele é fiel à palavra dele. Então, o salmista, quando ele escreveu esse salmo, inspirado pelo Senhor, o que ele tinha na mente dele era justamente essa característica de Deus, de nos amar de uma forma fiel, de uma forma constante.
Mesmo quando nós somos infiéis a Ele. Mesmo quando nós somos ingratos. E até mesmo quando nós somos inimigos de Deus. Mesmo quando nós pecamos, mesmo quando nós de alguma forma ofendemos o Senhor, mesmo quando nós afrontamos a Deus com alguma coisa que a gente faça, ou com alguma coisa que a gente diga, ainda assim Ele continua nos amando. Eu acho que o mais próximo que a gente consegue chegar desse amor de Deus na nossa compreensão limitada é o amor que um pai e uma mãe têm por um filho. É o mais perto que a gente consegue chegar em termos de entendimento. Mas o amor de Deus é muito superior a isso. Então esse é o sentido da palavra misericórdia, que se repete tantas vezes no Salmo. Então, esse sermão, ele não é apenas uma expressão de louvor, como parece aqui. Né? De um hino que nós estamos cantando e que tem um refrão em que a gente louva o Senhor. Não. Esse refrão, porque a sua misericórdia dura para sempre, ele é muito mais profundo do que isso. Ele é uma afirmação teológica da fidelidade de Deus em agir em favor do seu povo, do povo da aliança, de mim, de você, ao longo da história. E o mais importante de tudo isso, apesar de nós, apesar de tudo que a gente faz de errado, Deus ainda assim age em nosso favor. Esse salmo, ele está, como eu disse, estruturado de forma responsiva. Ele vai alternando entre afirmações sobre a soberania de Deus, sobre as obras de Deus e sobre a provisão de Deus. Todas elas seguidas por esse refrão, que exalta a infinita misericórdia de Deus. Nós podemos dividir esse texto em 4 partes, que vão mostrar como a misericórdia de Deus ela se apresenta para nós. A primeira parte, que vai dos versos 1 até o verso 3, ela apresenta a misericórdia de Deus através da soberania dele. Dos versos 4 a 9, nós vemos a misericórdia de Deus sendo apresentada na criação, na forma como Deus cria o universo e cria o mundo. Depois dos versos de 10 a 22, nós vemos a misericórdia de Deus apresentada na redenção do povo de Israel. E por fim, do 23 ao 26, nós vemos a misericórdia de Deus apresentada na provisão dele. E eu peço agora que Deus tenha misericórdia de nós, porque eu vou entrar na exposição do texto. É um texto longo, são 26 versos. E eu peço a sua paciência, novamente a sua atenção. O salmista ele inicia, então, o texto com uma exaltação da bondade, da soberania e da misericórdia de Deus. Ele convida a gente para dar graças ao Senhor por todas essas coisas. No primeiro verso, ele declara: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Deixando claro que nós devemos adorar ao Senhor sempre, porque Ele é bom e porque a sua bondade ela é revelada na sua criação, é revelada nas obras poderosas que Ele faz, é revelada no cuidado que Ele tem com cada um de nós, dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo. O Senhor está cuidando de mim, o Senhor está cuidando de você, porque Ele é bom. A bondade de Deus, ela está na essência de Deus. Deus é bom na sua essência. E isso deve ser o fundamento da nossa adoração a Ele. A gente deve adorar o Senhor não porque Ele nos dá coisas, não porque Ele nos abençoa, mas a gente deve adorar o Senhor porque Ele é bom. O próprio Jesus, ele declara isso em Marcos 10, 18, quando ele foi confrontado ali por algumas pessoas que o chamaram de bom pastor. Ele disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Deus é bom. E a misericórdia dele dura para sempre. E depois, nos versos 2 e 3, o salmista continua agora exaltando a Deus como Senhor, Senhor dos senhores, Deus dos deuses, deixando claro que Ele é soberano, absolutamente soberano, sobre tudo, sobre todos. Ele é incomparável em poder, em autoridade. Ele é incomparável a outras divindades. Até porque não existem outras divindades.
Não existem outros deuses menores, inferiores. Só existe um Deus, o nosso Deus. Todas as divindades que existem, elas foram criadas pela imaginação corrompida do homem pecador. Não existe outro poder. Só existe o Senhor. Ele é soberano sobre tudo. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Deus dos deuses. Ele é eterno, ele é infinito. Ele sempre existiu. Ele nunca foi criado. Ele não tem início, ele não tem fim. E a soberania dele não é uma soberania tirânica, uma soberania opressora. Ela é exercida em amor, ela é exercida em misericórdia, garantindo que todas as coisas estão sob o controle dele e um controle amoroso, misericordioso. E como eu disse, ao final de cada verso, nós temos o refrão, porque a sua misericórdia dura para sempre. E esse refrão, ele reforça, então, toda a bondade, toda a soberania de Deus. Tudo isso é motivado pela misericórdia dele, pelo amor leal, eterno, que não tem fim, que não se acaba nunca. Esse amor é a base da aliança dele com o seu povo, é a base da aliança dele comigo e com você. E é a razão da nossa segurança nele, é a razão pelo qual eu posso estar seguro de que, porque a misericórdia dele dura para sempre, ele sempre vai me amparar, ele sempre vai cuidar de mim, ele sempre vai estar comigo. Portanto, a nossa adoração ao Senhor deve sempre reconhecer isso, reconhecer quem ele é, e expressar a nossa gratidão pela sua misericórdia, que é manifestada através da sua bondade e da sua soberania. E sabendo disso, que a sua misericórdia é demonstrada através dessa soberania, dessa grandeza dele, e que a gente existe para louvar o Senhor, eu gostaria de convidar você para refletir sobre como está a sua rotina de louvor e gratidão a Deus. Render graças ao Senhor, ele tem sido uma rotina na sua vida? Ou é algo que você faz apenas aos domingos? Ou talvez nem aos domingos? Você consegue reconhecer a soberania de Deus na sua vida? Você consegue ver Deus agindo na sua vida? Você consegue entender que, de fato, você tem entregue a sua vida a Ele? Ou você tem resistido a fazer isso? Você tem submetido a sua vontade à vontade de Deus? Ou você tem submetido Deus à sua vontade? Ele é o Senhor, Senhor dos senhores, Deus dos deuses. E a gente tem que estar debaixo dessa soberania dele. Mas a partir do verso 4, o salmista ele começa a apresentar a criação. Ele começa a falar sobre a criação, sobre Deus agindo na criação, a forma como ele criou todas as coisas. E a criação, ela é uma expressão do poder de Deus, da sabedoria e da bondade dele. Porque cada ato da criação de Deus, ele vai refletir a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor. E ele inicia o texto, então, dizendo que ao único que opera grandes maravilhas. Porque somente o Senhor é capaz de grandes maravilhas. Nenhum de nós é capaz de muitas coisas. A gente acha que pode fazer coisas grandes. Às vezes a gente vê alguém que fez grandes coisas e muitas vezes a gente fica pensando que gostaria de ser como aquela pessoa, que tem determinação, que tem disposição, enfim, que realizou grandes coisas. Mas, na verdade, o único que pode fazer grandes coisas mesmo é o Senhor. Ninguém pode fazer nada se não for pela ação de Deus. Somente Ele é capaz, de fato, de fazer coisas inimagináveis, coisas que a gente não pode nem sonhar em fazer. E a partir do verso 5, o salmista, ele diz que Deus fez os céus, que Ele fez os céus com entendimento, mostrando que o universo, ele não foi criado do nada, ele não foi criado por acaso, ele não é fruto de uma explosão,
de algo que aconteceu um belo dia, em algum momento do passado. Alguma coisa aconteceu, duas coisas se chocaram e algo explodiu e a gente está aqui. Porque algum dia, algum bicho que estava dentro da água resolveu sair da água e criar perna. E tem gente que acha que isso é ciência. Mas a palavra de Deus diz que não. A palavra de Deus diz que Deus criou os céus com entendimento, com inteligência, com planejamento, com propósito. E nós somos desafiados a contemplar a criação de Deus e a reconhecer nessa criação que a gente contempla toda a sabedoria de Deus, toda a inteligência de Deus, toda a complexidade de tudo que Deus criou. Todos os detalhes mínimos que existem nas coisas que foram criadas. Coisas que muitas vezes a gente não observa, a gente passa por cima, como se fosse algo normal. No verso 6, o salmista diz que Deus estendeu a terra sobre as águas, mostrando então o cuidado de Deus em preparar algo habitável para a gente, preparar um mundo habitável. Deus estendeu terra, mostrou terra para que a gente pudesse habitar nela, para que as criaturas dele pudessem habitar. Deus moldou a terra para que a vida pudesse existir. Se a terra tivesse deslocada um pouco para um lado ou um pouco para outro lado, se ela tivesse um pouco mais distante do Sol ou um pouco mais perto do Sol, não haveria vida na Terra. Há vida porque o nosso planeta está posicionado, inclusive inclinado, de uma forma perfeita para que as condições aqui sejam ideais para que a gente possa viver nela. Isso não é obra do acaso, isso não aconteceu por acaso. Isso aconteceu porque Deus fez assim. Deus, ele preparou tudo para que a criação pudesse existir. E ele continua cuidando da criação dele. Desde aquele micro-organismo mais pequenininho, aquele que a gente não consegue ver, só consegue ver com o microscópio, até o ser mais complexo que existe, que somos nós. Deus cuida de tudo isso. Hoje, nesse momento, agora, aqui, ele está cuidando de tudo isso. Nos versos 7 e 9, 7, 8 e 9, o salmista ele fala sobre a forma como Deus sustenta toda a vida e como ele governa o universo. Ele vai falar sobre aquele que fez os grandes luminares, o sol para presidir o dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite, de maneira que cada dia e cada noite proclamam a fidelidade de Deus. Toda vez que amanhece, toda vez que o sol nasce, as misericórdias do Senhor são renovadas. Essas misericórdias que duram para sempre, que o salmista está dizendo aqui, elas nascem de novo, se renovam toda manhã. E Ele é a fonte de tudo isso. O Senhor, Ele é tão maravilhoso que Ele não se limitou a criar só esse mundo, só esse planeta. Ele poderia ter criado só esse planeta e nada mais. A gente estaria aqui, está tudo certo. Mas não, ele fez mais que isso. Ele decorou tudo isso para a gente. Ele encheu o céu de estrelas, ele criou um universo maravilhoso. Ele criou telescópios para a gente ficar olhando daqui, para que a gente pudesse ver todas as coisas, para que a gente pudesse ver toda a maravilha da criação dele. E ele fez tudo isso para que a gente pudesse glorificar o nome dele, para que a gente pudesse observar, contemplar. E hoje, mesmo com todo o avanço tecnológico que a gente tem, com todas as coisas que o homem pode fazer, ainda assim a gente pode olhar para o universo e se sentir do tamanho de nada, de um grãozinho de areia diante de tudo isso. E tem gente que ainda acha que tudo isso aconteceu por causa de uma explosão. Não foi por obra de um Deus que planejou tudo isso. E o refrão, de novo,
sendo repetido ao final de cada um desses versos, porque a sua misericórdia dura para sempre, reforça então essa ideia de que tudo que Deus criou, tudo, todas as coisas, o pássaro, o sol, as frutas, todas essas coisas foram feitas porque Ele é misericordioso. Cada uma dessas coisas é obra da misericórdia de Deus. E saber disso deve despertar na gente um desejo de cuidar de tudo isso, de cuidar do mundo que Ele criou. Não porque a gente faz parte do movimento de salvação das florestas, das tartarugas. Não por isso. Isso é muito bom também. Mas o que motiva tudo isso deve ser saber que a misericórdia do Senhor fez com que todas essas coisas existissem. E eu, como ato de adoração a Ele, vou cuidar disso. Vou cuidar de cada coisa que Ele criou. E aí eu convido você a refletir comigo de novo. Se você tem visto, de fato, a glória de Deus na criação dele. O que vem na sua mente quando você vê um lindo pôr do sol? Quando você vê o céu mudando de cor, ficando amarelo, vermelho, todo aquele degradê bonito, lindo. O que vem na sua mente? Você lembra de Deus? Olha para aquilo e fala assim, graças ao Senhor por isso. Foi Ele que fez isso. Quando você olha um arco-íris, você lembra do quê? Você lembra do pacto que Deus fez com Noé? De colocar o arco dele no céu para que ele nunca mais destruísse a humanidade da forma como ele destruiu? Você tem reconhecido a inteligência e a criatividade de Deus nos pequenos detalhes da criação dele? Hoje a gente estava andando na feira ali de domingo, e a gente viu uma gaiola com 2 passarinhos lá dentro. 2, o seu Tércio conhece muito melhor do que eu não sei, acho que era um canarinho, né, mas com certeza o Tércio, se visse, ia saber dizer o que era. Mas lindos, uma cor maravilhosa, amarelo, muito bonito. E foi criado por Deus, obra da criação de Deus. A variedade que existe, até hoje ainda, as pessoas ainda descobrem espécies novas de animais. Quando a gente acha que já viu de tudo, eles descobrem coisas novas. Como é que você tem se relacionado com a natureza? Como é que você se relaciona com ela, sabendo que ela é criação de Deus, sabendo que ela é uma obra da misericórdia do Senhor? Você cuida disso? Você cuida da criação de Deus? Como ato de louvor a Ele. Na sequência, a partir do verso 10, o salmista ele passa a falar sobre a redenção do povo de Israel. Ele começa a trazer também à memória dele os atos que Deus realizou para salvar Israel, para tirar Israel do Egito. Ele começa lembrando, nos versos 10 a 12, falando daquele que feriu o Egito nos seus primogênitos e tirou a Israel do meio deles, com mão poderosa e com braço estendido. Mostrando que o juízo de Deus sobre o Egito, que culminou com a libertação do povo, faz parte da misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor, ela foi exercida sobre o povo de Israel. Mas o juízo dele foi exercido sobre o Egito. Nós falamos sobre isso hoje pela manhã também. Eu não combinei com Enéas nada disso. E o Senhor impôs sobre o Egito o seu juízo. Endureceu o coração de Faraó. Até que ele fosse humilhado o bastante para que o nome de Deus fosse exaltado. Deus, ele é justo. Deus é protetor. E ele usa de misericórdia com quem ele quer. E ele escolheu ter misericórdia com Israel. E a boa notícia é que ele escolheu ter misericórdia comigo e com você também. Mas Deus, ele não providenciou só a libertação do povo de Israel do cativeiro. Não foi só isso que ele fez. Nos versos 13 a 15, nós vemos o salmista dizendo e lembrando
de que Deus também cuidou do povo durante a saída do Egito. Ele apenas não deixou o povo sair, mas ele foi cuidando do povo. O salmista diz que fala sobre aquele que separou em duas partes o Mar Vermelho e por elas fez passar a Israel, mas precipitou o Mar Vermelho sobre Faraó e seu exército. A abertura do Mar Vermelho é um exemplo emblemático da fidelidade de Deus, a sua aliança. Ele não apenas libertou Israel, mas ele derrotou também os inimigos, garantindo a segurança do povo. Vocês sabem a história, sabem que o exército de Faraó saiu em perseguição de Israel depois que o povo tinha saído. E quando eles chegaram presos, de um lado o exército vindo, na frente o Mar Vermelho, e aí Deus age milagrosamente, abre o mar e eles passam a pé seco. E quando o exército entra ali para continuar perseguindo o povo, o mar vem e acaba com o exército de Faraó, e com Faraó, inclusive. Mas não acaba aí, não. Depois que Deus libertou o povo, depois que Deus cuidou do povo até a saída e garantiu que, de fato, o povo pudesse caminhar em segurança, vem o verso 16 a 22, onde o salmista fala sobre aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, aquele que feriu grandes reis e tirou a vida a famosos reis, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, cujas terras deu em herança a Israel, seu servo. Vocês também conhecem a história. Sabe que o povo andou pelo deserto por 40 anos. O Senhor conduziu o povo por lá. O Senhor não abandonou o povo no deserto para morrer. O Senhor queria ensinar o povo durante a caminhada no deserto. Mas ele proveu tudo o que era necessário para que eles pudessem passar por ali. Abrigo, alimento, água, roupas. O Senhor, ele era a coluna de nuvens durante o dia, sol escaldante do deserto. E o Senhor acompanhava o povo, fazendo sombra para o povo. E à noite, vocês sabem que à noite no deserto a temperatura é extrema. Durante o dia é um calor insuportável e à noite o calor ele não fica retido, ele rapidamente vai e o frio é também insuportável. E o Senhor era a coluna de fogo à noite. Se durante o dia ele protegia o povo do calor escaldante, à noite ele protegia o povo do frio congelante. O Senhor ele providenciou maná, codornizes, água saindo de rocha. O Senhor fez com que as roupas e calçados deles não se desgastassem durante todo o período. Tudo isso porque a misericórdia dele dura para sempre. Mas ainda no texto, a menção de dois reis. Dois personagens aparecem aqui, Seom e Og. Eles foram citados porque esses dois reis, eles eram os reis dos primeiros povos com quem Israel se encontrou quando chegou na Terra Prometida. Seom, ele era o rei dos amorreus e ele se negou a dar passagem ao povo de Israel em direção à Terra Prometida. E foi para a guerra contra Israel. O resultado foi a derrota de Seom e a conquista do território por Israel. Isso aí está registrado em Números 21, de 21 a 24. Depois de passar por Seom, Israel continuou a caminhada e encontrou com Og. Og ele é descrito na Bíblia como um dos últimos gigantes. E se você imaginar um pouco, você vai imaginar um povo que está caminhando pelo deserto, que não tem um local fixo, que não consegue criar um exército, se armar, se preparar, produzir coisas. Então, a precariedade do povo de Israel ali andando pelo deserto, ela era latente. E eles não iam conseguir vencer os povos que estavam ali se não fosse pela ação de Deus. E a Bíblia também diz que Og veio à guerra contra Israel e também foi derrotado. Isso está em Deuteronômio 3, de 1 a 7.
esses territórios que foram conquistados por Israel, eles começaram a formar o que seria a terra prometida, do que seria Canaã. Foram os primeiros territórios conquistados pelo povo de Israel, logo depois da saída e da peregrinação pelo deserto. Por isso eles estão aqui registrados. E essa terra, então, dada por Deus a Israel, por graça, sem qualquer merecimento, reafirma então esse caráter salvador e fiel de Deus. Mas a gente volta nessa história um pouco mais para frente. Mas Deus ele apenas não libertou o povo e levou o povo até Canaã. Ele fez mais que isso. Ele sustentou o povo lá em Canaã também. O salmista fala sobre isso nos versos 23 e 24. Ele fala sobre quem se lembrou de nós em nosso abatimento e nos libertou de nossos adversários. Deus ele é um Deus compassivo, ele não se esquece de nós. Ele conhece todas as nossas necessidades, cada uma delas. O Senhor ele nunca nos desampara. E como o salmista declara no Salmo 46, versículo 1, ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O cuidado do Senhor, ele não está limitado ao passado, ele não está limitado ao povo de Israel, ao antigo Israel. Ele continua acontecendo hoje, comigo, com você, e ele vai continuar acontecendo por toda a eternidade. Deus não muda. Esse mesmo Deus que fez todas essas coisas que o salmista registrou aqui, é o mesmo Deus que está agindo hoje, na minha vida, na sua vida, e que vai agir durante toda a eternidade. A providência de Deus, então, ela é destacada no verso 25. E o salmista registra isso, dizendo que ele dá alimento a toda a carne. Deus cuida das suas criaturas. Ele supre as necessidades das suas criaturas. Necessidades físicas, necessidades materiais. E para nós, além desse suprimento físico, desse suprimento material, ele também prepara o suprimento das nossas necessidades espirituais. Ele preenche aquele vazio que tem dentro do homem, que só pode ser preenchido por Deus, por mais nada além dele. Eu e você, nós podemos confiar na provisão constante de Deus, mesmo nos tempos de dificuldade. Como é que está a sua confiança na provisão e no sustento de Deus? Você tem entregado para Ele de verdade as suas preocupações, aquilo que te aflige? Todos nós temos essas preocupações. Uns são preocupações materiais, preocupações com dinheiro, com as contas. Outros têm preocupações emocionais, situações que têm que ser resolvidas. Outros, preocupações de ordem espiritual, de não saber muito bem quem você é, quem é o Deus que você serve, de estar num momento de fraqueza, preocupações com filhos, preocupações com parentes, com pais, com irmãos, questões de saúde. O fato é que Paulo ele escreve aos Filipenses, capítulo 4, verso 19, Paulo diz: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades." E é cada uma delas, seja ela qual for. Em Cristo, cada uma delas vão ser supridas pelo Senhor. Você tem o hábito de agradecer ao Senhor diariamente pelas provisões que Ele te dá? Pelo alimento diário, pelo trabalho, pela sua casa, pela sua saúde. Por cada coisa, por cada detalhe. Caminhando para a conclusão, o Salmo 136, ele nos apresenta a história da salvação do povo de Deus. Ele é o registro da libertação do povo de Israel. O Salmo ele começa, então, demonstrando a soberania de Deus e como essa criação, a criação de Deus, ela reflete a glória dele.
Depois, ele vai lembrando de como Deus tirou o povo do Egito, da escravidão. Ele fala sobre a travessia do Mar Vermelho, da peregrinação de Israel pelo deserto. Ele fala sobre quando eles tiveram que lutar com os reis Seom e Og, que eu mencionei agora há pouco, para poder tomar a terra prometida. E termina com Deus, dando a terra prometida a eles. E o Salmo diz que todas essas coisas foram feitas porque as misericórdias do Senhor duram para sempre. O Salmo termina no verso 26 com um convite para que eu e você, para que nós tributemos louvores ao Deus dos céus, reconhecendo a soberania dele sobre todas as coisas. Ele é o Criador, ele é o Redentor, ele é o sustentador de tudo, digno do nosso louvor eternamente. Mas esse salmo tem um detalhe. Como todo o Antigo Testamento tem esse mesmo detalhe. Ele aponta para Cristo. A gente consegue ver Jesus aqui dentro. O Jesus que esteve na criação de todas as coisas. Cristo, que por sua misericórdia nos libertou da escravidão do pecado. Que por sua misericórdia tem nos acompanhado diariamente na nossa peregrinação pelo deserto, por esse mundo aqui. Lembrando que a gente não é daqui. A gente é peregrino. E esse mundo é o nosso deserto. Esse mesmo Jesus que, pela sua misericórdia, tem nos ajudado a lutar com as tentações, com as tribulações, com os inimigos, e que tem dado para a gente todo o sustento, tudo que a gente precisa. O Jesus que, por sua misericórdia, está nos conduzindo para a terra prometida, para Nova Jerusalém, para onde a gente está caminhando. Aquele que virá para concluir o plano da salvação, porque a sua misericórdia dura para sempre. Jesus, ele é o ápice da misericórdia de Deus. Jesus é a misericórdia de Deus encarnada. Ele é a plenitude da misericórdia de Deus. Se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, apresse-se para isso. Porque o tempo está passando, a gente está caminhando, a gente está peregrinando. E cada vez mais a gente está chegando perto da Nova Jerusalém. E pode ser que não haja mais tempo para isso. Então, se apresse. Ore ao Senhor. Peça que Ele tenha misericórdia de você, que Ele abra os seus olhos, para que você se arrependa dos seus pecados, para que você reconheça a sua condição e para que você se entregue a Cristo. Para que você tenha Ele como Senhor e Salvador da tua vida. A minha oração é para que a misericórdia do Senhor, que dura para sempre, ela permaneça sobre você e que ela permaneça sobre mim também. Que Deus, Ele nos abençoe e que Ele nos capacite para entender essas coisas, para que a gente possa aplicar as verdades que estão na sua santa e bendita palavra nas nossas vidas a cada dia. Vamos orar. Deus Santo, Deus Poderoso, Deus Misericordioso, o Senhor é bom, o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. O Senhor criou todas as coisas, o Senhor preparou todas as coisas para que a gente pudesse, Senhor, glorificar o Teu nome, para que a gente pudesse render glórias a Ti a cada dia, a cada instante da nossa vida. É para isso que a gente existe, Deus. É para isso que o Senhor nos fez, para que a gente possa gozar da Tua presença e para que a gente possa glorificar o Senhor a cada dia, a cada instante da nossa vida, contemplando a Tua criação, vivendo, Senhor Deus, de forma santa, de forma digna do Teu nome, Senhor. Muito obrigado por Jesus Cristo, pela Tua misericórdia encarnada, Deus.
que nos trouxe a salvação, que nos trouxe redenção, que nos tirou da escravidão do pecado, que tem nos conduzido, Senhor Deus, para a nossa Jerusalém, para a terra prometida que o Senhor preparou para cada um de nós. Peço que o Senhor fique conosco, que o Senhor nos abençoe. No nome santo de Jesus. Amém.